Mira Ruiz está suspensa sobre o palco do teatro. Logo depois, a orquestra ao vivo ataca os primeiros acordes de Desafiando a Gravidade. Ela sobe lentamente e avança sobre a plateia, sobre as poltronas, sobre as cabeças, a capa preta esvoaça. A voz não treme. Essa cena levou cerca de 13 anos para existir. Não 13 anos de ensaio. Foram 13 anos entre uma queda e esse voo que você está vendo agora. Eu sou Rômulo Salles e hoje a gente vai entender como o teatro musical brasileiro aprendeu a voar. E por que essa cena que você está vendo quase nunca existiu. Se você quer entender um pouquinho mais de como a indústria criativa está mudando o mercado, se inscreve aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Vamos começar por essa cena porque ela é destino e o resto do vídeo é só o caminho. Mira interpreta a Elphaba em Wicked desde 2016. Ela é a única Elphaba brasileira, 9 anos interpretando a mesma personagem. Mas o voo de 2025 e 2026 não tem nada a ver com o voo de 2016. Em 2016 ela subia, mas o voo era diferente, mais contido. A produção estava visivelmente cautelosa. O fantasma ainda estava na sala de ensaio, também estava na sala de espetáculo, também estava no escritório de produção. Em 2025, a mesma Mira está no mesmo teatro, no mesmo musical, mas o voo, esse sim, é outro completamente diferente. Muito mais alto, muito mais longo e avança sobre a plateia. É um voo com confiança, é um voo que não pede desculpas. Sabe o que é mais interessante? A montagem original da Broadway não faz isso. Lá no Teatro Nova York, a Elphaba sobe sobre uma plataforma hidráulica embutida no palco. É seguro, é impressionante, mas limita o movimento. A atriz sobe reta, não avança sobre ninguém. Já a montagem brasileira, usando cabos, conseguiu fazer o que o original não faz: voar sobre a plateia. A revista da Broadway, a Playbill, destacou isso como uma inovação da produção brasileira. Olha que orgulho. Agora, para que esse voo possa existir, tem uma equipe nos bastidores que você nunca vê. Talvez a parte mais impressionante não seja o que está acontecendo no palco, é o que aconteceu antes. Uma queda, uma investigação do CREA-RJ, um processo judicial que durou mais de uma década. E uma pergunta que ninguém queria fazer: depois de uma queda, quem tem coragem de subir de novo? 28 de janeiro de 2012, no Teatro Oi Casagrande, Xanadu, o musical. Thiago Fragoso e Daniele Vinit estão no palco, suspenso pela mesma espécie de colete, eles chamam de arnês. E nesse caso era um arnês duplo, durante o número musical. Eles vão juntos. Então, eis que a tragédia acontece. Um cabo se rompe. Queda de quase 5 metros. Thiago cai primeiro, tentando proteger Daniele e as pessoas que estavam na plateia embaixo dele. Pessoa que estava na plateia da peça Xanadu, no Rio, fez um vídeo em que mostra os momentos posteriores à queda de Daniele Vinit e Thiago Fragoso no último sábado. O vídeo mostra os dois atores caídos no meio da plateia, cercados pelo público. O ator Thiago Fragoso disse que no momento da queda, seu único pensamento era proteger Daniele Vinit, sua parceira na peça. Ele continua internado em um hospital no Rio de Janeiro com 5 costelas fraturadas e passará por cirurgia. O diagnóstico completo só veio a público anos depois e era muito pior do que o que era noticiado na época. 11 costelas fraturadas, perfuração do pulmão, lesões no diafragma. Thiago Fragoso perdeu 40% da capacidade pulmonar. Passou por uma cirurgia de realinhamento das costelas, usou colete ortopédico e ficou 8 meses afastado dos palcos. Já Daniele Vinit sofreu ferimentos na boca e no ombro. 3 pessoas da plateia também foram atingidas. Agora a pergunta que realmente interessa é por que esse cabo rompeu. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro investigou e foi categórico. O material do cabo era fibra sintética não apropriada para carga suspensa em movimento. Essas foram as palavras do vice-presidente do conselho na ocasião. A causa da ruptura foi a fadiga por atrito, aquecimento e corrosão. Desgaste progressivo que uma inspeção adequada certamente teria detectado e prevenido essa grande tragédia. E talvez o dado mais revelador: a empresa responsável pela instalação não era registrada no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E também não tinha um engenheiro técnico responsável. O conselho definiu o projeto cênico como feito de forma artesanal. A própria Daniele Vinit relatou que sentiu o cabo desfiar segundos antes da sua queda. Alguém deveria ter percebido. O acidente de Xanadu não foi uma fatalidade. Foi uma cadeia de negligências que começou muito antes do cabo se romper. A esfera criminal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, indiciou 2 profissionais, o responsável pela empresa e uma responsável técnica funcionária que instalou o equipamento. Eles foram indiciados por lesão corporal culposa. O laudo do Instituto Carlos Éboli apontou falhas nas instalações e falha na checagem dos equipamentos. Já na esfera civil, Thiago Fragoso e Daniele Vinit moveram ações de indenização contra a empresa e contra o teatro. E aqui entra uma coisa muito importante: a ação de Daniele Vinit só teve sentença agora, em fevereiro de 2026, 14 anos e 1 mês depois da fatídica queda. A segunda vara civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a empresa a pagar R$20 mil por danos morais. Ainda cabe recurso. 14 anos depois, pensa nisso, a justiça levou 14 anos para dar uma sentença que ainda pode ser revertida. Enquanto isso, um grande prejuízo: o mercado já tinha sentenciado todo mundo ao silêncio. Depois de 2012, seguro para cena de voo no Brasil virou artigo de luxo. Ninguém queria pagar, ninguém queria arriscar. O teatro brasileiro simplesmente parou de voar. Mas em março de 2018, 6 anos depois de Xanadu, nós decidimos que era a hora de virar a página. Sim, nós, porque de fato eu tive a oportunidade de fazer parte dessa grande produção, dessa grande montagem aqui no Brasil. Foi um espetáculo dirigido por José Posse Neto, Peter Pan, o musical, lá no Teatro Alfa, em São Paulo. Ali nós fizemos algo que desde 2012 ninguém tinha feito. Trouxemos uma empresa internacional de voo cênico. Primeira vez, o Peter Pan vai ser interpretado por um homem.
Matheus Ribeiro. Me matriculei na aula de ginástica olímpica, que eu nunca tinha feito Por quê? Porque a última montagem da Broadway era completamente olímpico. Tinha mortal, milhões de coisas o Peter Pan fazendo, fora o cantar, o dançar, o atuar e o voar, né? Que é uma loucura. Para voar até a Terra do Nunca, onde as crianças nunca deixam de ser crianças, o Peter Pan e os três irmãos contaram com a ajuda desta americana, que veio da Broadway para montar o sistema de voo e treinar os atores. Ela me conta que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não tem uma grande tecnologia de efeitos especiais por trás dos voos, e sim um sistema manual de cordas operado por 6 pessoas ao mesmo tempo. Ela não era qualquer empresa, ela foi fundada por um homem que inventou o voo teatral moderno com a montagem original de Peter Pan na Broadway em 1954. Mais de 70 anos de tradição. Pelo que pesquisei, me parece que é a mesma empresa que voa em Wicked na Broadway, em Londres e no mundo inteiro. O ator Matheus Ribeiro foi escolhido entre centenas de candidatos e ele viveu Peter Pan e voou. Voou lindamente, cantou, dançou, fez acrobacia, sapateou, voou novamente e a crítica foi unânime. Matheus faz tudo isso parecer extremamente simples. A produção ficou em cartaz no Teatro Alfa por quase 4 meses, até julho de 2018. Depois, veio para a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 2019. 26 atores no palco, direção de José Posse Neto. E o mais importante, cumpriu a temporada inteira sem nenhum incidente. Matheus ganhou todos os prêmios que foi possível para ele naquela ocasião. A produção foi um espetáculo de sucesso. Agora existia uma coisa muito importante que acontecia ali que talvez não tenha sido noticiada. Essa empresa que contratamos não só instalou o equipamento, ela treinou a equipe técnica brasileira, os técnicos locais aprenderam a operar o sistema da empresa com uma supervisão internacional. Eles ficaram aqui por algumas semanas e alguns meses, ambas as cidades em que o espetáculo aconteceu. Eles primeiro faziam o voo, depois eles monitoravam e depois, quando estávamos todos muito seguros, eles partiram de volta e esse conhecimento ficou aqui no país. E já que estamos falando do conhecimento, deixa eu te apresentar um pouco das pessoas que fazem o voo acontecer, porque elas quase nunca aparecem, exceto em alguns programas do espetáculo musical, que nós conseguimos identificar essas funções, esses cargos e essas pessoas, esses profissionais. Primeiro vem o Flying Director, coreógrafo do ar. É ele quem desenha essa trajetória, decide a altura, a velocidade, transições e treina o elenco. Também temos o Head Flyman, comandante da operação durante o espetáculo. É ele quem supervisiona cada cabo, confere cada conexão antes de cada sessão e grita "Go!" lá nos voos, nos comandos de voo. Também temos os operadores de voo, as pessoas que puxam, soltam os cabos em sincronia com a orquestra. O sistema dessa empresa foi manual, não tem motor, é a força humana, é o time milimétrico. Também temos os spotters de segurança. Essa é a pessoa que fica na coxia com uma linha redundante para o caso de falha do sistema primário. E por último temos o Stage Manager, o ponto que casa o comando de voo com o crescendo da música, da iluminação, da orquestra ao vivo, coordena todas essas funções. Só aqui eu relatei cerca de 5 funções, um erro em qualquer uma delas e o voo desanda. E tem também o corpo do ator, da atriz, do performer que vai fazer essa operação. Porque voar não é só ser pendurado. Esse colete, esse arnês comprime a caixa torácica e restringe a expansão dos pulmões. A atriz está a vários metros de altura, com refletores nos olhos, orquestra ao vivo e precisa cantar com projeção máxima, enquanto o equipamento a mantém viva, literalmente dificultando a sua respiração. Agora fica ligado nessa observação. O Thiago e a Danielle Vinicius dividiam o mesmo harnês em Xanadu, o mesmo colete, 2 corpos em um único equipamento, um ponto de falha. Hoje isso é condenável, impensável e impraticável. E entra uma coisa muito bonita nessa história toda. A Mira estreou como Elphaba lá em março de 2016, 4 anos depois da queda de Xanadu. O voo daquela primeira montagem era lindo, mas era um voo com freio de mão puxado, mais baixo, mais lento, mais contido, concentrado ali no centro do palco. A produção estava visivelmente cautelosa. O fantasma de Xanadu ainda estava na sala de ensaio, estava na plateia, no público, que estava muito traumatizado com aquela história. Depois veio 2023, uma segunda temporada já no Teatro Santander, a maior bilheteria da história daquela casa. E agora, 2025 e 2026, a terceira temporada de Mira como Elphaba. Lá no Renault, o mesmo teatro da primeira montagem. Mesma parceira de cena, Fabi Bang como Glinda, mas o voo já era outro. O produtor Carlos Cavalcante revelou que a montagem em 2025 não tem apenas 2 sistemas de voo, tem 3. Nós juntos, vocês, quebraram todos os recordes possíveis e imagináveis do que a gente imaginava fazer nessa temporada. O Wicked é uma coisa em qualquer outro país do mundo. E o Wicked é uma apropriação brasileira aqui no Brasil, porque ele é dos fãs, ele não é de mais ninguém. O teatro. Então, isso fez com que nós chegaremos no dia 21 de dezembro, com um público de 500 mil, pouco mais do que 500 mil de pessoas.
lá, isso é bom, a luz, o cenário, o figurino, né? Elas, sem dúvida nenhuma, mas eu insisto, não é o Stephen Schwartz, não é o Winnie Roseman, não é o diretor Vani Dutra, o Wicked é dos fãs no Brasil. Ele foi tomado pelos fãs e criou uma situação de que ele virou um fenômeno. Não adianta a gente querer domar os fãs. Os fãs é que elegem o que é bom para o Wicked, e não o contrário, né? Os fãs é que dizem, se tem alguma coisa que eu vou levar de boa na minha vida, foi ter tomado a decisão 2 vezes de tê-las mantido no papel de Elphaba e Glinda. Isso sem dúvida nenhuma. Tá? Porque eu achava que, se de alguma coisa da produção original, de 2016, a gente deveria manter, era o enorme sucesso e o grande amor que o público tinha pela Fabi, pela Mira e pela Fabi, nesses papéis. Aconteceu em 23, aconteceu em 25. As pessoas, realmente, um espetáculo que deveria ficar 5 meses, ficou 10 meses em cartaz, atingiu um público recorde e ampliou, obviamente, que o filme tirou essa história de dentro da sala do cinema, da sala do teatro, levou para o cinema e levou para o streaming. Então, muito mais gente hoje em dia conhece o Wicked, a história, né, do que só o público de teatro, o que aumentou o público do teatro, né? Assim como o teatro deu a base e o alicerce para o público do cinema. O voo de Elphaba sobre a plateia está mais alto e mais ousado. Eu posso dizer seguramente que este voo da montagem de 2025-2026 de Wicked aqui no Brasil é o voo mais incrível, mais espetacular, mais épico da história do teatro musical no Brasil até então. Aqui na Cidade das Artes, ela sai do palco e vai parar lá atrás, na última poltrona, lá perto da técnica. É inacreditável. Eu acho que vai ser muito difícil de qualquer outra produção superar esse feito no Brasil nos próximos anos. O que mudou entre 2016 e 2025 não foi a atriz, foi a confiança do ecossistema. Os técnicos que operaram o voo contido da primeira montagem têm agora quase 10 anos de experiência acumulada. E tem um detalhe que fecha esse arco com uma ironia quase poética. Lembra que a Broadway usa plataforma hidráulica? Sim, a montagem brasileira de 2025, usando cabos, aquele mesmo sistema que ninguém queria tocar depois de 2012, conseguiu fazer algo que a Broadway até agora não fez: voar sobre a plateia. Em janeiro de 2012, um cabo rompeu e o teatro musical brasileiro parou de voar. 4 anos depois, Mira subiu com medo e voou no palco do espetáculo Wicked lá no Teatro Renault. Alguns anos depois, Matheus Ribeiro fez Peter Pan e naquele musical mostrou que era possível voar com segurança e inspirou todos os que viriam depois. Passados 13 anos depois de Xanadu, Mira voa sobre a plateia enquanto todo mundo assiste, atravessados, impactados, impressionados e muito emocionados. Eu acho que é por isso que essa história importa. Não é só sobre teatro musical. É sobre o que acontece quando uma tragédia paralisa um país inteiro e o que é preciso para conseguir destravar de novo. Não foi fácil. Precisou de uma investigação do CREA, de um processo judicial que durou 14 anos, de uma produção corajosa que importou tecnologia internacional, de uma lei de incentivo que possibilita com que empresas patrocinadoras invistam recursos financeiros para que tudo isso aconteça, de uma empresa de 70 anos de tradição que treinou técnicos brasileiros e agora de uma atriz que aceitou subir de novo, mais alto, mais longe, 9 anos depois do seu primeiro voo. E também precisou de uma plateia que 13 anos depois de Xanadu olhou para cima e não pensa mais em queda. No fim, a verdadeira gravidade que o teatro musical brasileiro desafiou não foi a física, foi a certeza de que depois de uma queda ninguém mais teria coragem de subir. O que o teatro musical brasileiro desafiou foi a gravidade dos fatos e provou que com muito profissionalismo, aperfeiçoamento, responsabilidade, pode-se continuar a sonhar em entregar a melhor experiência para o público. Foi a certeza que depois de uma queda ninguém mais teria coragem de subir. Sim, houveram os corajosos que fizeram isso acontecer. E se você tá aqui com a gente até agora, possivelmente é porque curtiu esse conteúdo e eu vou te pedir para me ajudar a desafiar a gravidade do algoritmo no YouTube, dando um like aqui para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas e aqui nós possamos continuar a discutir, a conhecer, a debater, a valorizar a produção cultural do nosso país. Seja ela no teatro musical, no teatro, nos palcos, no cinema, nas séries, na televisão, nos espetáculos. O que nos importa é falar sobre a economia criativa, todas as camadas que nos forem possíveis. Eu tô muito feliz porque vocês têm interagido a beça aqui com a gente e saiba que o seu comentário aqui embaixo pode virar um episódio, um vídeo, um conteúdo para nós debatermos, discutirmos, batermos papo. Antes de você ir embora, não esquece de me dar aquela moral e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo a beça e dá até pra você maratonar. Eu sou Rômulo Salles e a gente se vê aqui no próximo vídeo.